saudamos a toda a igreja, saudamos a todos aqueles que nos dão prazer da visita e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Quero convidar aqueles que puderem para se colocarem em pé. Leremos um texto na palavra de Deus que está no Evangelho segundo o que escreveu Mateus, no capítulo 16, leremos a partir do versículo 13. Evangelho segundo o que escreveu Mateus, segundo o relato de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros dizem que és Elias, e outros que és Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes então Jesus para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Até aí, irmãos, podem assentar-se. A primeira coisa que eu gostaria de dizer nesta noite, irmãos, e aqueles queridos que nos visitam, é que a Bíblia tem um objetivo. A Bíblia foi escrita com um objetivo. A Bíblia, ela foi escrita com o objetivo de trazer ao homem a vida eterna. A Bíblia não foi escrita para saciar a curiosidade de ninguém. A Bíblia não foi escrita com o objetivo de aumentar a cultura do homem. Apesar da Bíblia ser o livro com a maior riqueza histórica, arqueológica, a Bíblia, ela tem um caráter essencialmente profético. E o que interessa na Bíblia não são os seus 4.000 anos de história. A Bíblia é o livro com a maior riqueza histórica que existe na Terra. A Bíblia registra 4.000 anos aproximados de história. Muitos livros que hoje estão escritos, que contam um pouco da história da Terra, alguns deles tiveram como base a Bíblia. A Bíblia é um livro tão extraordinário que muitos países usaram a Bíblia para que os códigos, as leis fossem estabelecidas nos países. A Bíblia é, portanto, o livro mais glorioso que existe. A Bíblia não é gloriosa simplesmente por tudo isso que tenho falado. Para que se tenha notícia, para que se entenda, a Bíblia foi considerada pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade. Agora, o objetivo maior da Bíblia não é nada disso. O objetivo maior da Bíblia é mostrar ao homem, revelar ao homem um projeto eterno de redenção. Na verdade, o objetivo da Bíblia é fazer com que o homem entenda que Deus o criou para viver eternamente ao lado dele. Deus não nos criou para vivermos alguns poucos anos aqui. Deus nos criou com o objetivo de conduzir o homem, fazer com que o homem desfrute de uma vida eterna que está prometida, registrada na palavra de Deus. O tempo que estamos aqui é um tempo muito pequeno.
E quando se fala de vida eterna, é importante entender o que é vida eterna, isto é, como nós temos direito à vida eterna. A vida eterna é algo que o apóstolo João vai escrever, na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 11, diz assim, que a vida eterna é aquilo que Deus deu ao homem, e a vida eterna é conhecer ao Filho, a Jesus, conhecer. E quando você entende que vida eterna é conhecer o Filho, é conhecer Jesus, não é conhecer uma história de Jesus. A vida eterna não é conhecer uma história da Bíblia, porque a história da Bíblia não salva, não resgata almas. O que resgata a alma não é o aspecto histórico da Bíblia, mas é a sua essência profética. A Bíblia é um livro tão extraordinário que se diferencia de todos os demais. Todos os demais livros escritos, eles podem, de certa forma, e até são eficazes nisto, eles podem até melhorar a vida do homem. Entretanto, a Bíblia é o único livro que não apenas melhora a vida do homem, a Bíblia tem o poder de transformar o homem, é diferente. A Bíblia tem o poder de fazer com que o homem tenha o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia é o livro que trata deste manancial glorioso que é a vida eterna, que é uma vida abundante, que é uma vida que não tem fim. Infelizmente, nos dias de hoje, a Bíblia tem sido usada de uma maneira onde as pessoas se utilizam da Bíblia, mas voltando apenas para interesses desta vida. É claro que Deus pode operar poderosamente, maravilhosamente na vida de qualquer um de nós, e operando para esta vida, é verdade, mas o que Ele faz nesta vida é muito pouco perto do que Ele tem para fazer relacionado à vida eterna. O que Ele tem para fazer na sua vida e na minha vida é pouco, perto de uma promessa gloriosa de uma vida eterna em Cristo. Quando nós olhamos a Bíblia sob essa ótica, nós passamos a entender que vida eterna então é conhecer o Filho, não é conhecer a história de Jesus, não é conhecer apenas o seu aspecto histórico, em dizer que Ele nasceu em Belém da Judéia, que Ele morou em Nazaré, que Ele se mudou para Cafarnaum. Não é conhecer apenas esse aspecto histórico, não é dizer que Ele morreu, ressuscitou, não é apenas cantarolar aquilo que está escrito, mas é conhecer aquele que é o assunto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Jesus é o assunto de Deus para a alma do pecador. Na verdade, a Bíblia trata de um assunto, e todos os demais assuntos estão orbitando em torno deste que é uma essência gloriosa. Então, quando você conhece a palavra de Deus, a Bíblia é um livro tão extraordinário, e é difícil para alguns conhecer alguns aspectos da Bíblia, é muito difícil. Eu me lembro que certa vez, eu estava num período, estava me convertendo, tinha 22 anos, e nós estávamos na faculdade, e um professor mandou que lêssemos um livro muito complicado, e eu me lembro que um dos alunos, que fazia parte do meu grupo de trabalho, na hora de apresentar o trabalho, ele tomou a palavra, e diante de toda a classe, ele disse: professor, antes de explicarmos o que diz o livro, eu gostaria de dizer, que este livro, ao ler ele, este livro me pareceu tão complicado, que eu me lembrei da Bíblia. E na verdade, eu dentro de mim não falei nada, mas eu glorifiquei a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus ocultou os segredos dele aos sábios e entendidos, e revelou os segredos aos pequeninos. E eu comecei a imaginar como aquele homem, aquele rapaz, um jovem tão culto, ele disse que a Bíblia era um livro muito complicado para ele, e eu comecei a me lembrar de alguns irmãos da igreja, homens simples, mulheres simples, que conheciam aspectos da Bíblia que outros tão sábios, tão entendidos, não conhecem. A Bíblia é um livro diferente de todos os demais, porque a Bíblia contém um mistério, e mistério é alguma coisa que Deus revela somente àqueles que lhe pertencem, somente àqueles que estão na presença dele, chamados pequeninos.
Ele diz: eu ocultei os segredos aos sábios, mas revelei os meus segredos aos pequeninos. A coisa mais gloriosa é você compreender que a Bíblia contém este aspecto, que é a vida eterna. Agora, voltemos agora para o texto. Jesus então reuniu os seus discípulos, e Jesus vai dizer aos seus discípulos Jesus vai fazer aos discípulos uma pergunta. Olha bem a pergunta que Jesus fez. Jesus se reuniu, é como se nós estivéssemos aqui, e Jesus dissesse assim: quem dizem os homens, isto é, o que as pessoas lá fora dizem acerca de Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Certamente você já esteve em outras igrejas, já passou por algumas denominações, alguns aqui. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Que pregação você ouviu acerca de Jesus? Quem é Jesus? Naquela época, quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos começaram a dizer aquilo que eles ouviam da multidão. Eles começaram a dizer: olha, Senhor, tem gente na multidão que acha que o Senhor é Elias, que é o profeta Elias. Elias foi aquele profeta lá no Antigo Testamento que foi tomado em uma carruagem de fogo, foi elevado aos céus. Aí um outro grupo disse assim: olha, mas eu conheço gente também que diz que o Senhor é Jeremias. Jeremias é um dos profetas também do Antigo Testamento, que profetizou antes do cativeiro babilônico. E aí os discípulos continuaram dizendo: olha, Senhor, ainda tem um terceiro grupo que diz que o Senhor é João Batista. Eles acham que o Senhor é João Batista. E há um quarto grupo que ainda pensa que o Senhor é apenas um grande profeta. Olha bem, aqueles homens estavam dizendo o que as pessoas lá fora diziam de Jesus. Uns diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias, outros diziam que era João Batista. Aqueles homens em Israel, eles tinham uma reputação notável. Tanto Elias, Jeremias quanto João Batista eram pessoas muito bem vistas em Israel. Eram homens que tinham uma reputação elevada em Israel. Então, quando a multidão lá fora dizia que Jesus era como um daqueles, eles estavam querendo elogiar Jesus. Eles estavam querendo, na verdade, dizer que Jesus era uma pessoa especial. Só que Jesus não era Elias, tampouco Jesus era João Batista, e também Jesus não era Jeremias. Então quem é Jesus? Isto é, que conceito as pessoas colocaram na sua mente de quem é Jesus? Jesus não é um conceito religioso. Jesus não é, como muitos estão pregando nos dias de hoje, apenas um milagreiro. Na verdade, o cristianismo dos nossos dias anuncia Jesus como apenas um milagreiro, apenas um resolvedor de problemas, apenas um solucionador. Ele abre portas, ele realiza milagres. Este é Jesus que está sendo apresentado para muitos nesse momento. Mas eu quero dizer que ele é muito mais do que um milagreiro. Ele é muito mais do que um abridor de portas. Ele é muito mais do que um solucionador de problemas. E aí Jesus então pega a mesma pergunta e transfere aquela pergunta para os discípulos. Era como se ele dissesse assim: o mundo lá fora tem um conceito a meu respeito, mas agora eu quero saber aqui dos meus discípulos, a minha igreja, e agora, quem sou eu para vocês? Quem sou eu? Existe um conceito estabelecido lá fora de quem é Jesus, e existe algo diferente aqui na igreja, quem é Jesus. Observe que quando Jesus faz essa pergunta, então, vós, quem dizeis que eu sou? Porque a vida eterna olha bem o que é a vida eterna. A vida eterna é conhecer ao Pai, e a conhecer o Filho, a quem o Pai enviou. E Jesus diz: quem conhece a mim, quem vê a mim, vê ao Pai. Sabe o que é vida eterna? Vida eterna é ter uma experiência viva com Jesus. Vida eterna não é apenas conceituá-lo religiosamente. Vida eterna não é apenas você conhecer uma história da Bíblia. Vida eterna é ter um encontro com Jesus. Vida eterna é quando Ele, Jesus, se revela a você através da sua bendita e eterna palavra. Isso é uma experiência com a vida eterna. Isso é obter a vida eterna. Isso é tomar posse da vida eterna.
Então Jesus diz: quem dentre vós agora, os meus discípulos, dizem, quem sou eu? Quem sou eu para vocês? Aí se levantou um homem que era um pescador. Observe que conhecer Jesus não está atrelado à cultura. Tem muita gente culta que conhece Bíblia, tem muita gente culta que conhece a palavra de Deus, e há alguns homens cultos que conhecem mais Bíblia e não são crentes. Alguns são até ateus, mas conhecem mais Bíblia do que crente. De vez em quando eu brinco dizendo, esses ateus são tão convictos no seu ateísmo, que costumam dizer, sou ateu, graças a Deus. Isso é que é convicção no seu ateísmo. Mas há alguns ateus que conhecem mais Bíblia do que crente. E conhecer Bíblia não significa conhecer Jesus. Conhecer Bíblia, o seu intelecto pode, depois de muita leitura você pode conhecer. Agora, conhecer Jesus é uma experiência pessoal, onde o Pai vai revelar a você quem é Jesus. É muito diferente do que conhecer apenas as Escrituras. Jesus não é uma história que passou. Observe uma coisa, Jesus não é apenas um grande líder religioso. Ele não é apenas um grande líder. Diga-se de passagem, todos os grandes líderes que pisaram nesta terra, você pode ir ao túmulo deles, que a ossada deles está lá. Mas esse líder que eu estou te falando, a ossada dele não está em Jerusalém. O túmulo dele está vazio. E a palavra de Deus diz que de um túmulo vazio emergiu a mensagem de esperança para a igreja. Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo para todo sempre. Porque buscais aquele que está vivo? Porque buscais entre os mortos? Ele está vivo, irmão. Ele não é apenas um líder religioso, ele não é o líder do cristianismo, ele é aquilo que Pedro definiu quem é ele. E Pedro vai dizer quem é ele, não pela cultura de Pedro. Pedro era um pescador. Pedro não estudou em nenhuma escola rabínica. Pedro não estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos sábios da época. Pedro era um pescador que foi chamado, estando ele consertando redes na praia da Galileia. Então Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha bem o que Pedro vai dizer. Enquanto lá fora diziam, uns diziam, é Elias, é Jeremias, é João Batista, Pedro, um homem simples, vai dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho de um Deus vivo. Oh, glória a Deus. Então Jesus olha para Pedro e vai dizer: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado na Bíblia quer dizer muito feliz, extremamente feliz, uma felicidade extraordinária. Então Jesus diz assim: Pedro, você é muito feliz. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, não foi a escola rabínica que te disse quem sou eu, mas foi o meu Pai que tu revelou quem sou eu. Sabe qual é a maior alegria que a igreja tem? Não é porque Jesus é um milagreiro, não é porque Ele solucionou todos os nossos problemas, é porque nós o conhecemos por revelação. Não apenas temos um rótulo denominacional, mas Ele se revelou a nós. Aí então Jesus vai dizer, e nesse momento Jesus não chama Pedro de Pedro. Jesus não chama Pedro de Pedro. Jesus vai usar assim uma expressão profética. Ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por que Jesus usa essa expressão? Nenhuma atitude de Jesus foi aleatória, foi um mero acaso. Ele vai dizer assim: bem-aventurado. No original, no grego, diz assim: bem-aventurado és tu, Shimon Bar-Ioná. Bem-aventurado és tu, Shimon Bar-Ioná. Bem-aventurado és tu, isto é, muito feliz és Shimon, quer dizer o que ouve. A palavra Simão é Shimon, o que ouve. Bar é o que foi gerado, ou filho. Ioná quer dizer pomba. Jesus olhou para ele e disse assim: você é muito feliz, porque você ouviu o que foi gerado pela pomba. Sabe qual a grande alegria que nós temos? Porque nós conhecemos Jesus por aquilo que a pomba, que é uma figura do Espírito Santo, falou. Quem é Ele?
Só o Espírito Santo pode revelar Jesus. Se o Espírito Santo não revelar Jesus, ninguém vai conhecê-lo, porque o seu conceito acerca dele, por mais que você queira elogiá-lo, não vai dizer nunca quem ele é. E ele só se revela através do seu Espírito Santo. Ele não se revela pela cultura, ele não se revela porque o homem é culto demais e aprendeu a conhecê-lo. Não, ele só se revela através do seu Espírito. Bem-aventurado Shimon Bar Yoná, você é feliz, você é muito feliz, porque o que você ouviu não foi gerado pela cultura bíblica aí fora. O que você ouviu foi gerado pela pomba, foi gerado pelo Espírito Santo. Olha o que Jesus vai dizer a ele. Alguém vai dizer assim: Pedro estava cheio de problemas. Tinha problemas? Claro que tinha. Nós temos problema para resolver do lado daquela porta para fora. Mas você pode ser muito feliz se Jesus se revelar a você. Eu quero te dizer que há uma felicidade tão gloriosa que vai entrar e encher, inundar o seu coração, vai transbordar a sua alma, porque quando Jesus se revela, é impossível você ser o homem que você era. É impossível. Bem-aventurado és tu, Shimon Bar Yoná, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou. Isto é, isso não é cultura bíblica o que você está dizendo, Pedro, mas foi o meu Pai quem tu revelou. Então Jesus é uma revelação do Pai. Se o Pai não revelar quem é Jesus, você entra e sai dessa igreja sem nunca conhecê-lo. Esse nome Jesus move multidões, e infelizmente muitos estão entrando na igreja e saindo da igreja sem ter experiências com Ele. Eu quero convidar você a não ter apenas um rótulo denominacional, mas eu quero convidar você, a partir de agora, dentro do seu coração, dizer: eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero ter uma experiência contigo, Jesus. Eu não quero conhecer apenas uma história que é dita a teu respeito. Eu quero saber quem é o Senhor. Eu quero conhecê-lo por revelação. Eu quero ouvir o que tu disseste a Pedro: bem-aventurado, muito feliz é você, porque me conhece por revelação. Porque o meu Pai tu revelou quem sou eu. Se o Pai não revelar Jesus, ninguém sabe quem Ele é. Jesus é um mistério. É por isso que as religiões fazem dele, alguns fazem dele comércio, porque ninguém sabe quem Ele é. Se você excluir o Espírito Santo da vida da igreja, sabe o que você vai pregar? Sabe que os púlpitos estão pregando acerca de Jesus, um Jesus apenas para esta vida, um Jesus que resolve problemas aqui. Esse cristianismo dos nossos dias, ele caminha dentro de um veio chamado misticismo. As igrejas evangélicas tornaram-se místicas. As igrejas evangélicas tornaram-se, tudo é místico para eles, tudo é místico. Porque quando você materializa a fé, ela deixa de existir. Se você materializar a fé, ela deixa de existir. Se eu te disser que você veio aqui hoje, eu quero te vender uma pedra do Rio Jordão, que eu apanhei no Rio Jordão. Se você materializar a sua fé, você jogou fora toda a experiência que Jesus tinha para fazer na sua vida. Jesus é a revelação do Pai. E eu quero convidar toda a igreja a dizer: eu quero te conhecer mais. Eu quero me aprofundar nas águas do teu Espírito. Eu quero ter experiências de saber quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é esse irmão? Quem é esse Jesus? Esse Jesus que eu estou pregando nesta noite, ele está profetizado desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo do livro de Apocalipse. Quando você abre as Escrituras, no livro de Gênesis, ele é a semente da mulher, ele é o verbo de Deus, ele é o cordeiro que foi sacrificado. Quando você abre o livro de Êxodo, ele é o propiciatório, ele é a arca da aliança, ele é o tabernáculo. Quando Israel estava caminhando no deserto e uma coluna de fogo se punha à noite, ele é a coluna de fogo. E uma coluna de nuvem se colocava durante o dia para aliviar o calor do deserto, ele é a coluna de nuvem. Quando o povo de Israel chegou diante de águas amargas,
Então a ordem de Deus foi: arranca um pedaço agora de madeira e lança agora aquele pedaço de madeira sobre as águas amargas. E quando se lançou, as águas tornaram-se doces. Ele é o pedaço de madeira que foi arrancado e ele foi lançado, e toda a amargura do nosso pecado ele levou sobre si. Ele cravou o nosso pecado, a cédula da nossa condenação, ele cravou na cruz. Toda a amargura ele tomou sobre si. Ele foi ao Calvário por nós. Ele é o lenho que foi lançado sobre as águas amargas. Vamos abrir mais a Bíblia, irmão. Quando você começa a olhar a palavra de Deus, você vai ver quem é Jesus. A Bíblia diz que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. A Bíblia também diz um versículo dizendo: a alma farta pisa o favo de mel. Ele foi o favo de mel que foi pisado. Deus, quando olhou para a terra, viu uma terra amarga. Então Deus fez com que este favo de mel descesse da eternidade. Ele foi pisado, mas diz o profeta Isaías que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando você abre, por exemplo, o livro de Isaías, ele é o homem de dores. Quando você abre o livro de Cantares, ele é o noivo da igreja. Quando você abre o livro de Ruth, ele é o remidor. Quando você abre o livro de Neemias, ele é o restaurador. Aleluia, porque Jesus está profetizado em toda a Bíblia. Ele é o assunto de Deus para a alma do pecador. Meus irmãos, a palavra de Deus tem tanto poder, e às vezes nós subestimamos o poder da palavra. Não subestime o poder desta palavra. A Bíblia é um livro diferente de todos os demais. Aleluia. Certa vez os discípulos haviam lançado a rede a noite inteira e não havia apanhado nada. O dia havia amanhecido. Então Jesus disse assim: olha o poder da palavra, lança a rede à banda direita do barco. E eles lançaram e já não podiam puxar, porque a rede estava cheia de peixe. Alguém vai dizer: mas ele sabia que tinha um cardume de peixe passando da banda direita? Não, é o poder da palavra. Se ele dissesse a banda esquerda, ia ter peixe. Se ele dissesse lança a rede para trás, ia ter peixe. Se ele dissesse pega a rede, joga para cima, vai ter peixe. Porque o poder da palavra dele, a palavra não volta atrás. É o poder da palavra. Sabe por que Deus te liberta? É o poder da palavra. Sabe por que Deus te restaura? É o poder da palavra. Porque Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é aquele que pelo poder da sua palavra foram criadas todas as coisas. Mas quem é esse Jesus? Quando Ele acalma a tempestade, os discípulos disseram: mas quem é este? Eles não sabiam ainda quem era Ele. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Ele, irmão? Quem é Ele? Ele é a brilhante estrela da manhã. O Evangelho de Mateus diz que Ele é o Rei. O Evangelho de Marcos diz que Ele é o servo. O Evangelho de Lucas diz que Ele é o homem perfeito. E o Evangelho de João diz que Ele é o verbo de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que desceu da glória, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que está no meio da igreja agora? Quem é Ele que passeia? Ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio dos vales, Ele é a brilhante estrela da manhã. Esse é Jesus. Esse é Jesus de Nazaré. Ele está profetizado em cada verso. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, diz: Ezequiel viu que os detratores iriam para vir destruir, mas antes dos detratores, Deus colocou à frente um homem vestido de linho, e esse homem trazia a sua cinta, um tinteiro de escrivão. E ele saiu para marcar os homens, e todos aqueles que foram marcados por ele ficaram livres do juízo dos detratores. Quem é aquele que vem antes do juízo? Vestido de linho, que traz a sua cinta, um tinteiro de escrivão. Quem é aquele que marca os homens? Jesus de Nazaré. Ele é que marca os homens. O amor dele marca a sua vida. Ele sela o homem com o Espírito Santo. Estais selados com o Espírito Santo da promessa. Mas quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus?
Ele é o Verbo de Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que entrou na fornalha de fogo ardente com Ananias, Misael e Azarias. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor Jeová Jiré, o seu nome. Ele é o defensor do fraco, Ele é o perdoador de pecados, Ele é o batizador com o Espírito Santo, Ele é o noivo da igreja, e Ele virá, irmão, creia, com poder e com grande glória. Ele virá para arrebatar a igreja, Ele vai levar a igreja para si. Esse é Jesus, esse é Jesus, aleluia, porque Ele se revela somente pelo Espírito Santo. Ele não se revela pela cultura, porque Ele não dá glória ao homem. Ele não dá glória ao homem, a glória é dele, o louvor é a Ele, a honra é a Ele. Nós nos unimos apenas para bendizer o nome dEle. E o que é vida eterna, pastor? É conhecer quem é Jesus. Ele está se revelando a cada um de nós aqui. Ele está se revelando nesta noite, porque o objetivo deste culto é a salvação. O objetivo deste culto é a vida eterna. Ele está se revelando como um consolador, Ele está se revelando como aquele que perdoa, Ele se revela como aquele que está dizendo: estou arrancando as amarras que te prendem, para libertar a sua vida e fazer você viver em novidade de vida. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. A igreja vai encerrar dando glória ao nome de Jesus. Nós encerraremos dizendo: Ele é digno de receber a adoração da igreja. Amém. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Encerramos este culto em brados de glória, em brados de aleluia, ao nome daquele que vive para todo sempre. Eu quero convidar a igreja a estar em pé. O Senhor mostrou que entrou aqui uma mulher. Ela foi convidada e ela hesitou em vir. Veio por educação. E o Senhor disse: vou operar em uma decisão judicial que você traz. Você tem uma decisão judicial, um problema para enfrentar. E eu vou te dar um sinal, que a sua vinda nesta noite foi para me conhecer um pouco mais. A esse Jesus glorioso seja dada a honra e a glória. Uma mulher também que tem uma necessidade de saúde na sua vida física. Ela tem uma enfermidade, contudo ela não tem dado a importância a esta enfermidade. E o Senhor revelou dizendo que esta enfermidade é uma enfermidade séria. E o Senhor disse: eu vou te levar a viver uma experiência com essa enfermidade, para que tu saibas que eu te amo. Ele resolve qualquer problema, mas um problema que médico não resolve é o problema da sua alma. Esse problema Ele resolve. Também um homem que veio com uma corda no pescoço. Essa foi uma visão que o Senhor deu. Tem um homem aqui que a vida perdeu o sentido para ele. A vida perdeu o sentido, ele não pensa mais, a alegria não existe mais para viver, continuar vivendo. O Senhor deu uma visão que ele colocava uma corda no pescoço, mostrando o desprazer, o descontentamento com essa vida. Hoje você vai sair daqui com uma esperança, porque a palavra de Pedro é dirigida a você também. Bem-aventurado és tu, porque hoje você conheceu o autor da vida. Hoje você conheceu aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Filho de um Deus que está vivo. Não é um filho de um Deus morto, é um filho de um Deus que está vivo. Também uma senhora que ela veio à igreja e ela não sabe o que fazer com o problema que ela enfrenta dentro da sua casa, e ela precisa tomar essa decisão. Se Jesus se revela, Ele vai se revelar a você também. Você vai tomar uma decisão pautada, fundamentada em uma experiência vivida com Ele, e não em conversa de homens. Ele vai te aconselhar. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Nós cantamos um louvor, e ao final do louvor é atribuída a glória, a honra
aquele que é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. Ele está vivo para todo sempre, ele reina soberanamente. Ele está sentado no trono reinando. E é por isso que nós nos uniremos agora no encerramento deste culto para adorar o nome dele. Aquele que vive para todo sempre, irmão, erga a sua voz. Erga a sua voz para bendizê-lo. Nos uniremos agora aos demais seres celestiais que o adoram, para dizer: digno és, digno é o Cordeiro. Rendemos ao teu nome, ó Deus, a glorificação. Abrimos os lábios para bendizer a esse Jesus poderoso, a esse Jesus maravilhoso que se revela através do seu Espírito Santo. Agora opera maravilhosamente como tu fizeste até aqui, e sela a tua bênção na vida de cada um de nós, pois em teu nome dizemos que a graça maravilhosa, gloriosa de Jesus Cristo, o bendito Salvador, o amor de um Pai bondoso e o consolo do Deus Espírito Santo continue convosco, queridos, amados, hoje e até aquele dia glorioso, quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, virá nas nuvens para arrebatar a igreja. Amém. Assentados.